Fala galera, vamos aí para a questão 5 da prova discursiva da UERJ 2024, uma questãozinha bem enjoada, uma questão bem difícil, bem chata. Eu particularmente achei uma questão complexa porque você tem alguns comandos aqui, tem algumas informações muito específicas acerca da Primeira Guerra Mundial, a participação brasileira e também a gripe espanhola, um tema que muitas das vezes não é tão tratado, cresceu por conta da pandemia de Covid, que basicamente a gripe espanhola ela foi uma primeira experiência pandêmica e a gente viveu no século XX. No século XXI, nós tivemos essa questão da Covid e que faz referência. Você teve lockdown na gripe espanhola, você teve uso de máscara, você teve liga anti-máscara, você teve uma galera dizendo que a gripe era uma gripezinha. Então, assim, tem muitas semelhanças mesmo, tá? Quando você fala da questão pandêmica na gripe espanhola com a Covid. Acredito eu que a UERJ, quando colocou essa questão de gripe espanhola, ela pensou nesse contexto pandêmico da Covid. De novo, 100 anos depois, a gente viveu mais uma pandemia. Tem muitos professores, inclusive colegas de biologia, que falam que é natural isso acontecer. E as pandemias aparecem porque, afinal, a humanidade surgem novas doenças, novos problemas. E está associado a esse tipo de contexto da própria sobrevivência da espécie mesmo, de surgir novos tipos de agente, de doença, de vírus, de bactérias, e aí você ter esse tipo de enfrentamento, esse tipo de contato. Então, assim, lá em 1917 e 18, no final da Primeira Guerra Mundial, você deu essa herança, principalmente num conflito que, obviamente, movimenta o cenário global, né? Uma guerra mundial de pessoas que estão se deslocando para poder buscar locais de refúgio, e aí você, de certa forma, facilita a propagação dessa doença. Então vamos lá, né? Aí está a questão. La Charité Économique, a influência espanhola e os perigos de contágio. É uma revista, uma brincadeira. E aí vamos lá. Esta moléstia é uma criação dos alemães que espalham pelo mundo inteiro, por intermédio de seus submarinos. Novos oficiais marinheiros e médicos de nossa esquadra partirão um mês, passam pelos hospitais do fronte, apanhando no meio do caminho, sendo vitimados pela traiçoeira criação bacteriológica dos alemães, porque, em nossa opinião, a misteriosa moléstia foi fabricada na Alemanha, carregada de virulência pelos sabichões teutônicos. Eu vou abrir um parênteses nessa fala que achei muito interessante o seguinte. Primeiro, ele já está fazendo referência ao fato do Brasil ter entrado na guerra em 17, o Brasil ter enviado uma pequeno corpo naval, que foi a Divisão Naval de Operação em Guerra, a DNOG. A DNOG, ela é bem destacada numa apostila de história naval, de história militar. Por isso que eu falei que é uma questão muito difícil. Ela vai ficar responsável por patrulhar entre as cidades de Dakar e Gibraltar. Então litoral africano, Dakar, até o litoral espanhol, Gibraltar, o Estreito de Gibraltar. E quando chega a Dakar, a esquadra brasileira é acometida por uma grave doença, pela doença da gripe espanhola. Então, ele faz referência de que a doença afetou essa operação naval. Primeira coisa. Segunda coisa, importante, é interessante pensar que, mais uma vez, na história a gente vê essa composição de fake news, de entender, por exemplo, que está se acusando os alemães de terem criado a doença, como aconteceu com a Covid, referência aos chineses. Então, e aí, claro, né, eu estou falando dessa ideia sem ter ciência se houve uma criação chinesa ou não, fica sempre aquele nebuloso, aquela interrogação, mas muitos cientistas falam, isso é uma fake news e tudo mais, então estou me amparando nisso, em dizer que os chineses foram acusados de criar a doença, assim como os alemães foram acusados de criarem a gripe espanhola. Então, acho que é interessante pensar esse parênteses. E aí, vamos lá. Carregado de virulência pelos sabichões teutônicos, engarrafado e depois distribuída pelos submarinos que se encarregam de espalhar as garrafas perto das costas dos países aliados. De maneira que, levados pelas ondas para as praias, as garrafas apanhadas por gente inocente espalham o terrível morbus por todo o universo desta maneira, obrigando os neutros a permanecerem neutros. Então, existe uma ideia de uma guerra biológica, de uma guerra feita pelos alemães a partir da doença. Essa acusação é feita, os alemães também usaram armas químicas, então existe essa proximidade. Se a gripe espanhola foi criada pelos alemães ou não, é um mistério. Eu acredito que não.
Mas, na época, se criou essa narrativa para dizer, isso é coisa do inimigo. Então, dá pra gente fazer uma associação bem legal com a Covid. Aí, vamos lá. A pandemia de gripe espanhola atingiu o Brasil e o mundo entre 18 e 20, coincidindo com o último ano da Primeira Guerra Mundial. O trecho do artigo publicado na imprensa do Rio em 18 faz referências irônicas à gripe e ao conflito, além de críticas à inação militar brasileira, apesar da declaração de guerra no ano anterior. Vamos lembrar, tem imagem do Venceslau Braz declarando guerra, né, à Alemanha, por conta de que a Alemanha fez um bloqueio marítimo irrestrito aos países que negociassem com os aliados, com a Tríplice Entente. E aí o Brasil vendia muito café, muito produto agrícola. Ele teve embarcações alvejadas na costa da França, no mar Mediterrâneo. Então, o Brasil teve embarcações atacadas lá na Europa. Não foram ataques aqui, foram ataques lá. E aí isso motivou a entrada do Brasil, que não só enviou uma divisão naval de operação em guerra, mas também enviou um corpo de aviadores. Cerca de 11, 12 aviadores foram enviados. Não havia aeronáutica, eram aviadores do Exército e da Marinha. Então, assim, a questão 5 veio muito, muito, muito difícil. Eu tenho esse conhecimento que eu estou apresentando aqui para vocês por conta de uma apostila de história naval, por conta de um material que a Marinha tem para falar muito especificamente sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra, sobre o fato de que a pandemia da gripe espanhola afetou a Marinha, teve muitos marinheiros que morreram por conta dessa gripe e veio para o Brasil. Então, é interessante fazer essa associação e, de novo, destacar que a questão é difícil. Aí vamos lá. A partir do texto, identifique um aspecto que contribuiu para agravar os efeitos da pandemia de gripe espanhola no Brasil. Gente, a gente tem um país e você não tem ainda um sistema de saúde eficiente nessa época, você tem uma doença desconhecida, tem ainda locais do Brasil com cenário de insalubridade, com pessoas amontoadas, aglutinadas, as favelas, por exemplo, que as pessoas moram em barracos, em locais ali inapropriados, onde estão próximos. Isso ajuda a propagar a doença. É uma doença que você vai ter as fake news, as notícias falsas. A doença, isso é uma gripezinha. Então, isso vai acontecer. Isso vai ser normal. Assim como aconteceu com a Covid. Então, esses locais que vão, de novo, espaços de aglomeração de pessoas que vão facilitar a propagação das doenças. Né, dessa questão da gripe espanhola, por exemplo. Então, essa primeira resposta poderia ser associada a isso, a uma doença desconhecida, um sistema ainda de saúde que não atende de maneira efetiva, a uma resistência à população, a lockdown, ao uso de máscara, aquilo que aconteceu com a Covid. Óbvio que com a Covid os efeitos poderiam ter sido menores, porque a gente já tem uma comunidade científica mais alarmante, mais antenada. Nos inícios dos anos 20 ainda é incipiente, ainda precisa se desenvolver. Aí vamos lá. Em seguida, presente o fator que levou o Brasil a ingressar em 17 na Primeira Guerra Mundial. Já falei, os navios brasileiros foram atacados na Europa, navios que transportavam café, produtos mercantes brasileiros que eram vendidos para a Tríplice Entente, para a galera ligada a lutar contra os alemães, eram atacados porque os alemães eles fizeram um bloqueio naval restrito, e aí mesmo neutros não poderiam negociar com esses países, seriam vistos como um esforço de guerra. Então os alemães, houve ataque aos navios brasileiros na costa da França, na região do Mediterrâneo, por navios alemães, por submarinos alemães, e aí o Brasil começou a adotar medidas de retaliação, inclusive confiscando navios alemães aqui, aportados no Brasil, e como os ataques continuaram, o Brasil declarou guerra. Volta a imagem do Venceslau Braz, declarando guerra à Alemanha, essa ideia das notícias já dos navios brasileiros sendo atacados lá na Europa, o que vai motivar. Outra coisa importante também é o Brasil, obviamente, respondendo essas agressões, lutando ao lado da Entente, vai obter vantagens depois, vai obter vantagens comerciais e tudo mais. Então, também a gente pode colocar nesse balaio a referência de que existe uma resposta a essas agressões alemãs. Então a sociedade brasileira pede, a gente vai ficar apanhando e não vai fazer nada? O governo tem que reagir. Aí o governo vai lá e reage. Assim como na época da Segunda Guerra Mundial, quando os navios brasileiros foram afundados aqui na costa, os jornais falaram: brutalidade, o Brasil tem que responder, os alemães não respeitam vidas brasileiras.
Então o governo tem que ter uma demonstração de soberania de resposta a essas agressões. Então pode ser colocado também como motivo, uma reação a essas violências, essas agressões realizadas lá na Europa. Beleza? Então, pessoal, questãozinha dificílima, questão que muita gente deve ter errado, porque é um tema bem difícil, bem apertado para poder responder. Beleza? É isso. Daqui a pouquinho a gente volta para a próxima questão. Valeu!